não coloco desde o início para gravar, depois eu esqueço. Desculpa, tá gravando agora. Então, então tá. Então, ok. Vocês fizeram individualmente essas reflexões, é isso, né? Ótimo, então, ó, tudo bem. A gente pode discutir, então, essas reflexões individuais, e aí a gente vai, então, acaba que a gente vai ter uma visão coletiva, né? Do trabalho de vocês, e a gente vai aqui, eu, Alessandro, né? A gente vai pontuando, né? Também sobre as reflexões que vocês fizeram. Olha também, Laís, acho que um ponto que a gente precisa pensar é o quão produtivo vai ser a gente ficar. Talvez cada uma pudesse trazer não todas as questões, uma questão de cada, porque para a gente poder refletir a partir da reflexão de vocês, a gente também precisa de um tempo, não é? Falar e a gente já chegou a alguma, né? Então eu acho que cada um podia apresentar a sua resposta a uma das questões e se de repente o ponto de vista de uma for muito diferente do da outra, aí complementa. Mas eu não acho que tem necessidade de todas responderem todas, porque senão vai ficar muito extenso e a gente vai acabar não conseguindo fazer outras coisas que poderiam ser feitas, né? Então, por isso que a sugestão minha seria de fazer esse trabalho coletivo delas e apresentar a discussão coletiva que foi feita, apresentar a discussão coletiva. Talvez fosse mais rápido do que cada uma falar, né, individualmente, e depois a gente entender como é que vocês pensaram coletivamente, para a gente poder fazer interferências. Então, assim, é um processo que a gente vai construindo aqui, né? Então, vamos ver. Quais foram as questões, vamos dizer assim, que vocês discutiram individualmente? Só para o enunciado, assim, de cada uma. Sobre o que vocês discutiram? Nós discutimos a primeira. Tá, qual que era a primeira? Se você puder colocar o slide de novo, a gente vai falando. Pode ser assim, fica mais fácil. Vou colocar. Tá. Aí a Rose e a Nivalda começam e depois eu e a Aline se for completando. Porque, inclusive, a gente precisa ver se qual dessas questões vale a pena a gente trazer aqui, né? Por conta do tempo mesmo, né? Então, por exemplo, então vou pela ordem. A ordem seria essa: definir interdisciplinaridade. Foi isso que vocês fizeram? Foi isso. Sim, foi. Depois dessa, qual foi que vocês fizeram? Nós fizemos da 1 a 7, depois tá. a 10, a 16 e a 17. Aquelas que você disse que eram coletivas, nós fizemos. Aspectos positivos e negativos, momentos de interdisciplinaridade, aspectos satisfatórios, aspectos do projeto a serem melhorados, momentos de dúvidas, dificuldades. Depois vai para 10. Avanços. A 16 e a 17. Tá. Vocês fizeram, deixa eu perguntar, vocês fizeram essa reflexão com base no projeto como um todo, ou vocês selecionaram alguns momentos, alguns episódios, algumas aulas para fazer essa reflexão? No projeto como um todo, mas nós focamos na questão da interdisciplinaridade. Sim, o aspecto a ser discutido é esse, né? Mas, assim, vocês olharam para o projeto como um todo, só para eu me situar aqui. Isso, ele todo. Tanto que a gente achou que era conveniente começar por uma definição de interdisciplinaridade para ver se realmente a gente consegue ter essa ideia de que o que a gente fez está ou não de acordo com a nossa concepção.
O que você acha, Alessandro? São bastante itens que elas discutiram, né? A gente seleciona os itens. Como é que a gente E faz? assim, eu estou um pouco confuso porque eu não estou entendendo exatamente. Sim, o propósito era vocês refletirem sobre como foi o desenvolvimento do projeto, tá certo? Sim. Então, existem alguns aspectos que vocês apontaram. Então, acho que definir interdisciplinaridade, para mim, nesse momento, é o menos importante, né? Porque acho que isso depois a gente pode, a partir do que vocês forem trazendo, a gente reconhecer ou não características de um trabalho interdisciplinar, né? Ok. Então, por exemplo, eu acho que é muito mais importante, por exemplo, vocês mostrarem momentos que vocês acham que é interdisciplinaridade, porque acho que é uma forma de vocês mostrar o que vocês entendem por interdisciplinaridade, sem querer escrever, porque Perfeito. definição de interdisciplinaridade a gente pega na literatura, né? Então, acho que é mais importante vocês trazerem um exemplo é esse. O que vocês entenderam? O que vocês selecionaram como momentos de interdisciplinaridade? Certo. Pode começar a falar, Rose, você? Posso sim. Pode falar. Pode começar? Tá bom? Tá. Eu entendo que ocorreu a interdisciplinaridade, né, na primeira aula já ocorreu, porque quando nós trabalhamos os textos, as capas de revista, cada um pegou o que era específico da sua disciplina e nós trabalhamos as 4 no mesmo momento. Não, nós dividimos o tempo e fomos trabalhando. Aí eu acho que nesse ponto ocorreu, sim, quando houve o trabalho, né, das 4 professoras, com cada uma na sua parte específica, no mesmo conteúdo. E que conteúdo era esse mesmo? Foram as capas de revista e teve o texto lá falando sobre a Covid, um texto lá da Europa, né? Mas assim, qual que era o objetivo de aprendizagem dos estudantes? O que vocês estavam pensando ali naquele momento como um objetivo de aprendizagem para os estudantes? Porque trabalhar as capas de revista pode ser interdisciplinar ou não, dependendo do objetivo que você tem, né? Porque eu posso ficar... Então é isso que... O objetivo era primeiro fazer uma primeira interação, porque como foi a primeira aula, seria um quebra-gelo, e eles analisando as capas, né? Nós jogamos as perguntas e eles tiveram como criar uma resposta que não foi dada. E era um texto, Alessandro, era um texto que envolvia questões... primeiro, o texto dentro da língua portuguesa, a interpretação, né? Mas envolvia questões da matemática, envolvia questões da própria sociologia, que é a questão da interação de todos. Havia questões também ligadas à área da química, né? Eram questões também. O texto em si, ele já era interdisciplinar. E em diversos momentos ele já se conversava com as diversas disciplinas, né? Então, o texto em si. Tá, e me diz o seguinte, não você, não necessariamente uma ou outra ou todas, né? E o que vocês têm de registro do trabalho de vocês em relação ao que os alunos fizeram, para a gente poder ver se realmente houve essa intencionalidade que vocês tinham, corresponderam numa resposta dos estudantes? Vocês têm algum trecho, alguma coisa, né, a fala de um aluno, alguma atividade que eles fizeram, para a gente, que acho que tanto é importante vocês trazerem aquilo que vocês entendem como momentos de interdisciplinaridade, mas a gente também precisa olhar
qual é a reação que o aluno tem quando ele se depara com aquela situação, né? Sim. Nós temos registrado a correção da última atividade. Eu também concordo com as meninas que essa foi, eu posso dizer até que foi a única aula que nós planejamos as 4 juntas. As outras foram aulas que nós planejamos individualmente, cada uma de nós. E essa realmente ela teve esse caráter interdisciplinar, porque teve esse olhar diferenciado. E nós temos as produções dos alunos, que foram arquivadas em Padlets, e tem a última, antes como posso dizer, a última aula do projeto, nós fizemos uma visitação nesses Padlets, nessas produções que eles fizeram, e eles explicaram. Então, cada um deles foi explicando o que eles tinham pesquisado com relação ao tema que foi proposto, e aí nós pudemos perceber o quanto eles tinham entendido dos objetivos, né, da proposta, e o quanto eles tinham alcançado dentro daquela atividade. De registro agora, para mostrar, a gente tem só os vídeos, né, no caso aqui. Mas eu acho que não vai dar tempo para a gente mostrar isso. Não precisa mostrar agora. Tá. Mas eu acho que isso é importante, tá registrado, tá fácil, tá localizado, para que vocês possam, sempre que precisar, acessar essas informações para refletir sobre o que aconteceu, isso tá fácil, né? Eu acho que, não sei o que a Maísa pensa, mas acho que esse é um aspecto que é importante, né? Sim, não, eu acho assim que talvez construir um documento onde tudo isso esteja registrado. Então, os momentos, né, o momento da aula X, o momento da aula Y, de acordo com a avaliação de vocês, de acordo com a reflexão de vocês, né, deixar isso bem documentado, porque vocês fizeram vários encontros com os alunos, né? Isso, cada um deles tem um vídeo, cada um deles é um material, são horas e horas de vídeo, né? Que eu acho que precisaria selecionar e deixar documentado. Olha, no vídeo tal, do momento X, no vídeo tal, momento X, e fazer o comentário daquele momento, né? Para aquilo não se perder assim no meio de tantos registros, né? De tantos dados que vocês têm. Então, assim, seria selecionar mesmo esses momentos, discutir esses momentos e discutir no sentido do que foi satisfatório e também, talvez, discutir momentos que não foram satisfatórios. E como é que vocês têm ideia de reformular isso, né? Então, aí quando a Maísa diz isso, eu pergunto, por exemplo, para vocês, momento satisfatório. O que vocês entendem de momento satisfatório? Porque momento satisfatório pode ser um monte de coisa. Eu vi os alunos felizes. Eu vi que os alunos participaram. Eu me senti bem. Não, mas se for algo mais palpável, o que vocês trariam como momentos satisfatórios ou aspectos satisfatórios do projeto? Então, apontando aqui os aspectos satisfatórios e aqueles que precisam ser melhorados, nós podemos identificar o seguinte, que nos momentos satisfatórios foram momentos em que nós percebemos que estava realmente acontecendo uma interdisciplinaridade. E os que precisam ser melhorados, que vem contrapondo isso daí, nós sentimos um pouco falta de um feedback. Então, o que vocês estão fazendo é interdisciplinar? Nós ficamos em dúvida. Então, tinham vários momentos em que nós nos questionávamos quanto a isso. Será que o que a gente estava propondo tinha mesmo esse teor interdisciplinar ou não? O que seria fazer uma interdisciplinaridade? Na prática, foi a primeira vez que a gente foi trabalhar essa questão com um fundamento teórico.
Então, nós tivemos uma certa dificuldade, sim. E então, esse aspecto satisfatório, na verdade, seria com relação ao objetivo proposto mesmo. Então, repete para mim. Me dá um aspecto satisfatório do projeto. Então, um dos aspectos satisfatórios foi nós trabalharmos numa equipe em que a gente sabia mais ou menos o que a outra pensava, então nós conseguimos planejar essa aula 1, que foi que a Nivalda e a Rose trouxeram aí como discussão. Nós conseguimos planejar, nós 4, uma única aula, pensando nos enfoques que as nossas disciplinas dariam para essa aula. Então, tinha matemática, tinha aspectos da sociologia, tinha a questão da literatura, do texto, desse olhar, né? Tinha uma questão da alimentação, mais ligada à condição da saúde, puxando um pouco para a ciência. Nós percebemos isso nessa aula. Você falou para mim muitos aspectos. Vá tentando sintetizar essa sua fala em algo mais focal, mais focado. O que foi importante nesse primeiro momento de trabalho de vocês? Nós percebemos que conseguimos trabalhar de forma colaborativa e cooperar com o grupo nesse primeiro momento. Tá bom? Chega. Isso. Para a gente tentar ser... Então, uma característica importante que foi proporcionada graças ao projeto e graças à dinâmica que vocês adotaram foi o trabalho colaborativo e cooperativo. Tá certo? Isso mesmo. Nivalda, Rose, Eliane, Aline, vocês costumam trabalhar em grupos, é muito comum os professores na escola sempre trabalharem em grupo, planejar aula em grupo, né? Vocês não vivem isoladas, não está cada um trabalhando no seu? Foi uma experiência nova ou não foi? Não. A Rosimeire, eu sempre trabalho com projetos e eu sempre trabalho com a Eliane, a Nivalda e a Aline. Elas sempre sabem, eu sempre peço opinião e elas sempre sabem o que eu estou fazendo. Então me diz, por que isso foi um aspecto satisfatório, se vocês já faziam? Porque quando cabeças diferentes trabalham juntas, nós temos aspectos que é de cada uma. Aí você tem que conversar e entender a amiga, deixar que, por exemplo, eu não posso achar que o meu trabalho é mais importante do que o da Couto, nem ela do que o meu. Se tiver essa disputa... A Rose já está trazendo outras características, não é só trabalhar juntos. Eu vejo aí na fala dela, por exemplo, uma coisa chamada um processo de negociação. Vocês têm que negociar, porque quando eu vou preparar a minha aula sozinho, muitas vezes eu tenho vários elementos que me direcionam, eu tenho o currículo, eu tenho o tempo da aula, eu tenho o tipo de aluno, eu tenho várias coisas, mas eu não tenho outra pessoa ali para negociar. E nesse processo vocês tiveram que negociar, vocês tiveram que discutir ideias, vocês tiveram que perceber que não é só uma área que é importante, mas a outra também, vocês tiveram que buscar caminhos para que as 4 áreas fossem contempladas dentro daquela proposta, porque afinal era uma proposta interdisciplinar. Então, vocês percebem que vocês conseguem ir destrinchando isso de uma forma mais detalhada e que depois vai poder, ao final, vocês... Porque se não falar assim, foi interessante porque a gente trabalhou em grupo. Primeira coisa que eu pensei é que vocês nunca tinham trabalhado em grupo. Porque isso é uma coisa que a literatura mostra também, que o importante do trabalho colaborativo, do trabalho cooperativo, é o professor quebrar o isolamento que ele tem na escola. Porque não é muito comum o professor trabalhar com um monte de gente. É mais comum ele trabalhar sozinho. Mas, de repente, para vocês já trabalham em grupos. Então, o que veio de novo? Veio de novo outras coisas. O novo, para mim, foi trabalhar de forma remota, online. Para mim, isso foi extremamente difícil. Como fazer tudo isso sem poder contar
com a amiga que está do teu lado, isso foi complicado, né? Então, isso foi uma outra coisa que é interessante vocês apontarem e que não estava previsto no projeto, porque o projeto não foi... A gente não pensou de início, como poderia ter pensado, né, Maísa? Num projeto de ensino à distância. Mas não era a intenção, mas a gente teve que adaptar e vocês foram se adaptando. Então, isso é algo que não estava previsto no projeto, mas teve que ocorrer pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. E certamente vocês aprenderam muita coisa que vocês não aprenderiam, vocês não iriam desenvolver se tivesse presencialmente. E deixaram de aprender ou deixaram de exercitar algumas outras coisas por conta dessas limitações, né? Mas isso a gente tem que ver o que vai entrar realmente como aspecto satisfatório. Então, o trabalhar remotamente não teve só coisa ruim. A gente aprendeu coisas que vão ser importantes e a gente até pode incorporar na nossa prática. E o que teve de limitador, a gente vai colocar em aspectos a serem melhorados, que pode ser que a gente consiga melhorar na medida em que as aulas forem retomando presencialmente, como a gente não tem como controlar isso, e pode ser que não, que a gente tenha que melhorar e continuar trabalhando de forma remota. Mas não é inegável que vocês aprenderam algo, que vocês desenvolveram tipos de conhecimentos que não estavam pensados anteriormente, porque a gente nunca imaginou que o projeto ia ter que ser dessa forma, e nem vocês estavam acostumados a trabalhar dessa forma. Maísa, estou falando demais. Não, eu tô fazendo umas anotações aqui. Eu não tenho jeito, não tem jeito. Eu acho ótimo que você fale, porque também me dá um norte aqui para eu pensar. Então, por exemplo, quando elas falam, levantam aspectos satisfatórios do projeto. Então, elas levantaram esse aspecto do trabalho coletivo, né? É um aspecto do projeto, né? Não é um aspecto da aula em si, de um conteúdo que foi desenvolvido, não é. Depois a gente pode analisar isso. Depois a gente pode levantar outros aspectos. O que foi levantado aqui, né, esse ponto que está sendo discutido, é o ponto sobre o trabalho coletivo, de planejar, até de ministrar essas aulas, né? Então, a negociação, né, por exemplo, tudo isso, se você for lá agora, se a gente for pensar num suporte teórico da interdisciplinaridade para olhar isso, então, eu pergunto, né, o trabalho colaborativo, a negociação, isso não faz parte? Não é um aspecto da interdisciplinaridade? Não é importante para concretizar a interdisciplinaridade? Sim, não é? Isso então, é extremamente importante. Então, sim, nossa. Então, de fato, significa de fato que esse aspecto da interdisciplinaridade foi trabalhado por vocês. E é um aspecto que vocês... Então, e é um aspecto que vocês tiveram que perder um tempo aí, né? Até negociar, né? O ponto de vista de cada uma. Quer dizer, esse trabalho, esse aspecto da interdisciplinaridade teve seu ponto positivo e também teve seu ponto que vocês podem enxergar que pode melhorar em algum, né? Algum detalhe aí, não. A gente precisa melhorar ainda mais esse aspecto do trabalho colaborativo. Tem pontos a melhorar nisso. Mas é um ponto que vocês ressaltaram, né? Que a gente pode, sim, estamos falando de interdisciplinaridade. Esse é um ponto importante da interdisciplinaridade, que é o que a Ivani Fazenda fala, por exemplo, da postura de cada um dentro de um projeto interdisciplinar. Né? Então, eu acho que isso daí é um ponto a ser considerado. Ok. Se vocês voltarem lá na fala da Rose,
isso que a Maísa acabou de falar, tem um trecho da fala da Rose que deixa muito claro. Eu não posso pensar que a minha disciplina é mais importante que a do outro. Num processo interdisciplinar, essa é a postura que se espera. Então, olha só como a fala de vocês retrata muito mais do que vocês escreverem, o que vocês entendem por interdisciplinaridade, ou pior ainda, querer definir. Não precisa disso, né? Eu acho que vocês, conforme vocês vão relatando, conforme vocês vão trazendo essas imagens, conforme vocês vão trazendo esses registros de tudo o que foi acontecendo, a gente vai encontrar indícios do que é a interdisciplinaridade, a gente vai encontrar indícios daquilo que não é interdisciplinaridade, né? Porque, por exemplo, se vocês falarem para mim que só o fato de ser trabalho colaborativo é interdisciplinar, não é verdade, né? Então, por isso também que eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso olhar um aspecto desconectado do outro. Então, o trabalhar colaborativo pode ser feito de forma disciplinar, porque eu posso trabalhar com um grupo de professores da mesma disciplina. Então, o meu trabalho é colaborativo, então ele é interdisciplinar. Não. Mas ele é interdisciplinar porque ele é colaborativo, porque vocês trouxeram questões relacionadas a diferentes campos do saber, porque vocês negociaram, porque vocês perceberam que uma disciplina não é mais importante que a outra, porque a exploração que vocês fizeram com os estudantes, a ideia era de que contemplasse as outras diferentes questões. A Aline está aí ou é só o nome dela? Eu estou vendo o nome dela aqui, mas eu não vi ela ainda falando. Ela está com a gente? Não sei, Aline? Aline, você está entre nós? Ela está com problema na conexão, acho que é internet, problema na internet. Tá? Ela consegue ficar conectada, mas existe uma falha de conexão, então sai picotado. Ela entende, mas entende. Entendi. Não, tudo não bem. Perfeitamente. Eu vi o nome dela e ela ainda não tinha falado. Agora me diga uma outra coisa. A Rose deu uma imagem aí. Vamos tentar outra imagem de um outro momento em que vocês poderiam trazer aí como um momento que pode caracterizar o trabalho interdisciplinar. Quem que gostaria? A Anivalda ou a Eliane? Olha, eu acho que uma atividade que foi feita, acho que é uma das últimas atividades que nós fizemos foi o jogo do leilão. E eu achei que foi interdisciplinar, né? A Couto propôs para nós o jogo do leilão de artes, e nós todas nos envolvemos, e inclusive os alunos se envolveram demais nessa atividade. Não, as meninas com certeza devem lembrar disso, e foi muito bacana, muito bacana. Temos registro disso tudo, mas não para apresentar para vocês agora no momento. Tá. E me diz uma coisa, pode ser tanto a Anivalda como Rose ou Eliane. Que conceitos da sociologia ou da língua portuguesa ou da matemática ou das ciências foram trabalhados neste leilão? No leilão, a Rose, foi trabalhado o quê? A interação, né? E a socialização, porque houve a interação tanto dos professores como dos alunos, né? Tinha também o Gabriel dando o apoio, e funcionou muito bem. E a Couto pediu para cada uma elaborar 10 questões, acho que foram 40 questões. Essa atividade durou mais ou menos quase, se eu não me engano, foi quase 3 horas de duração. E assim, Sim. Os alunos não saíram da sala, participaram, entenderam que não era... que era pedagógico e não uma brincadeira, né? E foi muito objetiva, eu achei. Desculpa, Alessandra. Você trouxe aspectos motivacionais, né? Ação e socialização, sim, mas em termos de conhecimentos específicos, o que se discutiu nessa atividade do leilão?
Alessandra, antes talvez dessa pergunta, que lógico que é importante, né? Vou fazer a mesma pergunta que você fez no item anterior, quando elas falaram do trabalho de um outro momento, né, do projeto, que foi o início. Qual era o objetivo, né? O que elas pretendiam alcançar com essa atividade? Talvez esclarecer isso, né? Aí surge os conteúdos, aí surge o que você perguntou aí. Qual era o objetivo dessa atividade? Antes de falar se os alunos estavam motivados, se os alunos participaram ou não, talvez falar assim, a gente tinha esse objetivo enquanto grupo, né? As 4 professoras, a gente tinha esses objetivos para alcançar. Se elas puderem dizer quais eram esses objetivos. Vou falar, então, quais eram os objetivos, tá? Uhum. Essa aula, né, o jogo do leilão, ela pode teve... depois acessar. Oi? Desculpa, não ouvi. Não, foi uma falha aqui, perdão. Eu vou pôr no meu microfone no mute, desculpa. Não, tudo bem. No jogo do leilão, nós fizemos uma revisão de todos os conceitos que foram trabalhados durante o projeto todo, de português, matemática, química e sociologia. Então, eram conteúdos específicos de cada matéria. Inclusive, tinha cálculo de matemática, que os alunos deveriam responder em algumas imagens do jogo, né? Então, a gente pôde perceber aqui se eles tinham entendido o que foi trabalhado durante o projeto ou não. E fizemos também uma correção, esclarecendo dúvidas, né? Aspectos específicos de cada disciplina. Então, cada professora, no momento em que no jogo apareciam questões da sua disciplina, a professora lia a questão, né? Discutia, né? Os alunos respondiam, né? Fazia a dinâmica do jogo, eles compravam a carta, iam dando lances, não é? Mas tinham que saber se a resposta deles estava correta ou não. Por exemplo, uma das questões de matemática que eu vou ler aqui, em uma sala com 40 alunos, 35% são meninas, portanto, temos 14 meninas e 26 meninos. Eles tinham que comprar, né, essa obra de arte, dizendo se ela era verdadeira ou falsa. Então, ele tinha que realizar o cálculo e apresentar uma resposta, né? E assim nós tivemos questões de química, de português e de sociologia. Nesse sentido, então, esse jogo ele serviu para a gente fazer uma avaliação de todos os conceitos que foram desenvolvidos durante o projeto como um todo. Então, foi uma atividade lúdica que envolveu, né? Teve essa questão que a Rose bem ressaltou, de socialização, mas ela teve também muito conhecimento envolvido e conteúdo específico. Então, não, tá claro, né? Tá claro. Agora, acho que aí você perguntou, né, Alessandro, que aspectos da interdisciplinaridade elas observaram nessa atividade, é isso? Uhum. Exatamente. Vamos tentar agora ver nessa imagem que a Nivalda trouxe para a gente, que agora a Eliane complementou, explicando melhor, né? Quais eram os objetivos, que tipo de questões que tinha. Agora vamos tentar. Que aspectos da interdisciplinaridade vocês entendem que foram satisfatoriamente atingidos? O que vocês poderiam trazer de que vocês perceberam que conseguiram alcançar com esse trabalho? Então, a Rose levantou o aspecto motivacional, certo? Que ela tinha na fala dela, ela disse que os alunos puderam participar, né, ativamente desse momento lúdico, né? Então,
o que tem nesse aspecto motivacional que a gente poderia chamar de caracterizar como interdisciplinar? Vocês entenderam a questão? Nessa última atividade? Sim, nós estamos falando dessa do leilão, certo? Nós estamos nesse momento aí, dessa atividade do lúdico, do jogo, certo? A Rose levantou o aspecto motivacional, que ela percebeu e ela destacou como um aspecto satisfatório, positivo, enfim, né? Agora, eu pergunto assim, que aspecto... aonde que a gente podia encontrar interdisciplinaridade? Como que a gente explica a interdisciplinaridade nesse aspecto motivacional? Se é que existe, se é que tem, se é que vocês acham que tem. Ou o aspecto motivacional não faz parte não caracteriza a interdisciplinaridade? Mas eu acho que quando, por exemplo, numa questão de matemática, se foi perguntado sobre pesquisa qualitativa e quantitativa, ele usou aspectos de no exemplo, né? Usou aspectos da sociologia e da matemática. Aí eu acho que teve... a interdisciplinaridade apareceu, né? Ela apareceu em várias outras questões. Aí eu estou citando esse aspecto da matemática e sociologia junto. Então, você está dizendo que teve uma questão que mobilizou os alunos porque ela tratava de conteúdo de matemática e de sociologia. Na questão, a proposta da questão era tratar essas duas áreas do conhecimento. Ou os alunos é que mobilizaram essas duas áreas ao tentar dar resposta para a questão? Quando a questão foi formada pelos professores e quando o aluno responde, ele percebe que tem essas duas disciplinas, ou até outras, né? Ele pode ver na pergunta. Tá, então, ou seja, o objetivo dessa questão, vamos dizer assim, em particular, era mobilizar conhecimentos de matemática e sociologia. E os alunos conseguiram responder satisfatoriamente nesse sentido. É isso? Foi isso que eu entendi. Isso. Tá, então, dizer assim, vocês acham que o fato de vocês terem mobilizado duas áreas de conhecimento numa questão e os alunos terem conseguido participar dando resposta e fazendo uso, então, de conhecimentos da área da matemática e da sociologia, foi um aspecto positivo, satisfatório. É isso. Maísa e Alessandro, posso fazer uma pergunta para os dois? Sim. Me tira uma dúvida. A partir do momento que foi proposto aos alunos esse jogo, né, que era um jogo específico das disciplinas, de todas as disciplinas, não era um ensino interdisciplinar? Então, aí eu acho mas a gente... Fala, Alessandro, pode falar. Mas... Não, fala você. Eu acho que a gente tem que ver que o ensino não existe sem aprendizagem, né? Então, não adianta a intenção do ensino ser interdisciplinar se o aluno aprende de forma fragmentada, se você não consegue perceber que os alunos ali estão se envolvendo e estão notando que eles estão tendo que refletir sobre conceitos da matemática aliados a conceitos da sociologia, por exemplo, né? E eu acho que isso é importante porque a nossa vida ela não é disciplinar, né? A nossa vida ela é interdisciplinar o tempo todo. Então, os problemas eles não ocorrem num campo disciplinar, os problemas eles simplesmente ocorrem, né? Então, eu posso fazer uma proposta que eu tenho como professor, a intenção que seja interdisciplinar, mas a forma como ela é implementada e a forma como os alunos reagem àquela
aquela situação, também precisam ter o mesmo caminho, né? Precisam ser convergentes. Entendeu, Nivalda? Não sei se eu esclareci ou se piorou. Não, entendi. Esclareceu sim. É que, Porque às é sempre vezes, a gente tem desculpa. uma intenção enquanto professor, né? E a gente precisa ver como que aquilo foi efetivamente desenvolvido para que a gente possa, ao final, né? Por isso que eu acho que é importante o momento da reflexão, é tão importante. É você olhar para trás e falar, nossa, os alunos fizeram, pelo que eu percebi, eles só estavam ali tratando conceitos da matemática, porque em momento nenhum eles exploraram conceitos da sociologia ou da língua portuguesa ou das ciências, né? Então, a prática letiva, ela sempre tem que ser vista nesse ciclo, né? Eu planejo, eu desenvolvo e eu reflito sobre o que aconteceu, para Sim. eu poder entrar nesse ciclo novamente para dar continuidade ao meu ensino, né? Então, só nesse sentido que eu não posso dizer se é interdisciplinar só olhando para o ensino. Eu tenho que olhar para o ensino, tenho que olhar para a aprendizagem. Então, se Sim, ela... e Ai, desculpa. desculpa, mas eu acredito assim que um dos aspectos a serem melhorados também é essa questão de nós termos a capacidade de elaborar uma questão que propositalmente tivesse esse intuito de elencar 2, 3, 4 disciplinas. E nós não estamos prontas, preparadas ainda nesse momento, e não estávamos naquela ocasião. Olhando agora nessa perspectiva de hoje, talvez se a gente tivesse se debruçado um tempo maior e pensado, vamos propor questões que sejam interdisciplinares, que os alunos consigam pensar com um olhar em 2 disciplinas, 3 ou mais, por exemplo, como a Rose trouxe essa questão. Nós não fizemos questões embasadas nesse aspecto, que seria o ideal. Então, para trabalhar uma questão no final do processo, que trouxesse essa visão das 2 disciplinas dialogando. Eu acredito que talvez a gente não estivesse ainda com essa habilidade totalmente desenvolvida e esse olhar interdisciplinar nesse nível, não é? Porque não é um trabalho simples fazer um trabalho interdisciplinar. Então, um dos aspectos que foi levantado como satisfatório, para mim, na minha visão, foi muito difícil. Então, ele foi um aspecto que, para mim, foi bem insatisfatório. Vamos dizer assim, eu ter a minha sala de aula e ter que dividi-la com outras 3 professoras. Porque na disciplinaridade, o que a gente faz? A gente direciona a aula, faz como a gente determina, como a gente imagina e segue ali aquele direcionamento. E numa avaliação de equipe, que elas me mostraram o quanto eu interferia na aula delas. Então, esse é um aspecto da interdisciplinaridade que eu tive que entender que deveria haver uma negociação. Então, em vários momentos, para mim, foi angustiante. Por exemplo, na aula 1, em que teve essa separação dos grupos, eles ficaram separados, ficou eu e a Nivalda com um grupo de alunos, e a Aline e a Rose com outro grupo. E aí, quando eu fui assistir a aula, eu fiquei assim, nossa, quanto tempo em silêncio que a turma ficou, não é? Então, eu entendi ali que talvez o papel do professor, o quanto ele é importante num trabalho interdisciplinar. E o quanto exige também de você tratar esses combinados. Então, até que ponto eu vou interferir na sua aula e você interfere na minha? Eu te dou liberdade até onde? E teve momentos em que eu pensei, a nossa amizade vai acabar aqui. Porque ao mesmo tempo em que eram pessoas que são do meu convívio social, eu não tinha com quem me abrir para falar, estou angustiada nesse projeto. Então, agora eu estou abrindo aqui meu coração, entendeu? Nesse aspecto, não é fácil fazer interdisciplinaridade. Eu não faria com outras pessoas, mas em vários momentos eu pensei, se isso aqui não der certo, eu vou perder minhas amigas. Porque eu não faria esse projeto com outras pessoas que eu confio tanto quanto elas. Maísa. Não, então, né, eu acho que assim, para Eliane, né, o que parece que está assim pegando mais é essa questão da negociação.
Então, talvez esse aspecto da interdisciplinaridade, que é fundamental, tenha que ser mais trabalhado. Talvez por parte da Eliane, talvez não por parte das outras, né? Que, assim, eu não ouvi as outras professoras em relação a esse aspecto, mas eu estou percebendo que existe uma necessidade aí do grupo trabalhar mais esse aspecto da negociação dos momentos, né? Que são partilhados, né? Da negociação dos conteúdos, da negociação da divisão da sala, da divisão da aula, do tempo da aula, né? E eu acho que, me parece que esse é um ponto a ser trabalhado e que tem tudo a ver com a interdisciplinaridade, de fato. A gente não faz interdisciplinaridade se a gente não trabalhar esse aspecto da negociação. Né? Então, me parece bastante evidente na fala da Eliane esse ponto. Mas se a gente pensar por outro lado, que se vocês conseguem vislumbrar, por exemplo, vocês conseguem vislumbrar momentos em que a negociação foi um ponto legal, assim, nossa, aqui a gente conseguiu negociar. Aqui, se a gente puder reproduzir esse momento, talvez vocês tenham mais momentos satisfatórios de negociação. Então, por exemplo, a Rose traz ela levantou aspectos satisfatórios ou positivos em relação a uma questão, por exemplo, né? Eu vou pegar, tudo bem, a gente pode pegar um momento bastante pontual e tentar ampliar esse momento pontual que foi muito satisfatório. Então, por exemplo, teve uma questão lá que envolveu conteúdos de matemática e sociologia. Eu acho que a gente conseguiu desenvolver uma questão envolvendo as duas áreas, a gente conseguiu fazer com que os alunos respondessem essa questão com o olhar das duas áreas. Ok, então, será que isso pode ser replicado, poderia ser replicado para outros momentos do projeto, ou mesmo para esse jogo, se vocês quiserem fazer de novo esse jogo. Essa questão aqui foi 10, digamos. Foi legal porque a gente atingiu o nosso objetivo, os alunos, né, enquanto ensino, enquanto aprendizagem. Será que a gente não conseguia replicar esse momento que foi bom, tanto em termos de negociação, tanto em termos de motivação, tanto em termos da proposta que vocês tinham e da resposta dos alunos? Será que isso não poderia ser reproduzido para as 20 questões que vocês elaboraram, por exemplo? Não sei se quantas questões teve o jogo, mas será que a gente não poderia reproduzir isso em outros momentos? Né? Então, eu coloco essa maneira de a gente tentar ver o que teve de valor em um momento do projeto, se ele pudesse ser replicado para outros momentos. Então, assim, teve um momento que vocês conseguiram negociar, foi ótimo aquele momento de negociação. Que tal se a gente conseguisse replicar esse momento que foi bom para outros momentos do projeto? Se vocês conseguirem perceber, né, na atitude de vocês, por exemplo, o que foi produtivo, o que deu resultado, talvez vocês consigam, não uma fórmula, não existe fórmula, né? Mas reproduzir aquilo que deu certo, por exemplo. O que você acha, Alessandro? Sim, eu acho que isso é importante, tanto nos aspectos que foram bem sucedidos e ficar bem delimitado para vocês tentar reproduzi-los em outros momentos, como aqueles que são mais difíceis, seja para todas ou para uma de vocês, vocês também pensarem em como superar esses momentos, né? E eu queria retomar um ponto da fala da Eliane, mais no começo da fala, Eliane, e que eu queria dizer para vocês todas, para as 4, que assim, um caminho que a gente poderia fazer, que eu acho que é totalmente legítimo, é vocês irem buscar na literatura, buscar em livros paradidáticos, buscar em livros didáticos, buscar na internet, enfim, buscar em outras fontes tarefas interdisciplinares prontas,
que não tem a necessidade de vocês criarem do zero. Vocês podem pegar e adaptar, vocês podem lançar um tema e procurar assuntos e tentar juntar. Por que eu estou falando isso? No campo da educação matemática, recentemente eu estava lendo um texto sobre tarefas. E aí um pesquisador muito experiente, né, e que trabalha com design de tarefas há muitos anos, ele justamente veio discutir que o professor não é um designer de tarefas, não é um designer de tarefas. Então, a gente achar que o professor vai conseguir, do nada, ficar criando tarefas novas, inovadoras, e que isso vai acontecer naturalmente, não é verdade. Porque esse processo é um processo que demanda de muita leitura, demanda de muito tempo, demanda de testar, demanda de ajustar. Então, ele, nesse trabalho, ele dá vários exemplos de tarefas que ele já desenvolveu e já refinou, e trabalhos que têm mais de 5, 10 anos, como ele também dá alguns princípios sobre como as tarefas podem ser, o que as tarefas podem e devem contemplar. Então, por exemplo, uma tarefa que quer desenvolver a compreensão crítica do estudante. Então, é importante que ela tenha certas características, porque isso ajuda você quando você vai buscar. Então, você reúne um monte de material e você vai olhando se aquelas tarefas têm as características que você precisa para desenvolver certas competências nos alunos, e pronto, você pega aquela tarefa, muitas vezes faz alguma adaptação nela, de acordo com o seu propósito, com o seu objetivo, com o público que você vai trabalhar, mas você não precisa partir do zero, porque partir do zero realmente é muito difícil. Então, imagina, vocês não estão acostumados a trabalhar interdisciplinarmente, vocês não estão acostumados a trabalhar no ensino remoto, vocês não estão acostumados a criar tarefas do zero, registrar em vídeo, fazer portfólio, e a gente vem, de repente, e quer que vocês façam tudo isso de uma vez? Não vai dar. Então, tem coisas que podem ser negociadas, inclusive entre nós. Tá? Na minha opinião, a escolha das tarefas é uma delas. Não tem necessidade de eu começar uma tarefa do zero. Eu posso investigar, procurar, discutir com o grupo, aí traz para nós aqui, para o grupo, junto com a equipe. Eu acho que vai tirar um pouco essa dificuldade, essa ansiedade, essa angústia que vocês estão vivendo, porque tem várias outras questões que precisam ser consideradas e, por exemplo, tem algumas que a gente não tem o que fazer. Por hora é o ensino remoto. Por hora é a questão da negociação. Porque são coisas que... Né? Mas essa da escolha das tarefas, eu acho que é algo que a gente pode buscar uma alternativa para o trabalho de vocês ficar menos... como é que eu posso dizer? Menos duro, no sentido de... árduo, né? Menos árduo, isso. Um trabalho menos árduo, porque é muita coisa em cima das costas de vocês que não estão acostumados a trabalhar nesta perspectiva, né? Ô, Alessandro, deixa eu te perguntar, assim, se elas forem retomar o projeto que elas já aplicaram, né? Porque elas escolheram um tema para trabalhar, né? Esse projeto teve um tema que foi levado do início ao fim. E qual que era o tema mesmo? Desculpa, gente. Eliane, qual era mesmo o tema? Não briga comigo, não, mas é que é tanta coisa na cabeça que eu não lembro exatamente o tema. Tá. Nós tratamos das questões envolvendo a pandemia. Tá. Alimentação, os hábitos, várias questões nesse sentido. Tá. Então, se elas fossem retomar esse projeto, né, e reformular as atividades, você acha, dentro dessa proposta que você fez para elas, de encontrar, o que você está chamando de tarefa, é que você usa um termo que talvez você está mais acostumado no seu grupo e na literatura que vocês
tem aí de suporte, que é tarefa. A gente está entendendo tarefa como atividade, certo? Atividade para os alunos. É porque assim, eu acho que isso é algo que eu aprendi não faz tanto tempo e que para mim foi um marco bastante decisivo do ponto de vista teórico. E isso não é só da educação matemática, porque isso vem da psicologia, né? Atividade é aquilo que o aluno faz em resposta a uma provocação que ele tem. Essa provocação, o professor normalmente faz a partir das tarefas. Essas tarefas, elas podem ser questões, ela pode ser um experimento da área de ciências, ela pode ser uma leitura de uma notícia de jornal. A tarefa é a forma como o professor lança o que o aluno tem que fazer. Mas a atividade, quem garante que vai ser feita ou não, é só o aluno. Então, a gente não pode... tá bom, vai falar, mas eu não sigo esse referencial. Então, me diz outro referencial que tem uma justificativa, né, consistente de se chamar o que o professor propõe de atividade. Né? Porque quando eu vou olhar para a teoria da atividade, que é de onde surgiu todo esse trabalho, vem do trabalho do Vygotsky, dos outros colegas russos dele, como Lentoyev, né? Ele vem mostrar que a atividade é aquilo que o ser humano faz em resposta a um desafio que lhe é lançado. No caso da sala de aula, o desafio que o professor lança é a tarefa, né? Que pode ter diversos formatos, né? Mas a atividade é aquilo que eu faço, né? Por exemplo, eu vou para a academia, o aparelho está lá na academia, ele não está fazendo atividade nenhuma. Só vai ter atividade quando eu botar a mão no peso e começar a levantar, entendeu? Então, eu acho que é a mesma metáfora que a gente pode usar. O aluno vai se envolver em uma atividade, isso é legal para a gente entender, inclusive para a gente perceber. E aí, Nivalda, vem um pouco do que eu falei da questão do ensino e da aprendizagem, vem um pouco da gente entender que a gente não pode esperar a mesma atividade em todos os alunos só porque eu preparei uma tarefa que eu imaginei que daria certo. Porque a atividade do aluno vem todos os conhecimentos que ele já tem, vem a motivação, vem o ambiente que ele está envolvido, vem ele ter sido convidado corretamente pelo professor. Né? Então, eu acho que se a gente fixa na cabeça, e para mim foi muito interessante e muito importante, a diferença entre tarefa e atividade, eu acho que isso ajuda, inclusive, a gente entender por que muitas vezes a gente fica doido, que a gente... Nossa, eu preparei, né, isso daqui para levar para o aluno. Chegou lá, 2, 3 fizeram de uma forma, o restante... Mas, lógico, as atividades que eles desenvolvem são diferentes por causa de várias outras razões. Mas, enfim, Maísa, eu chamo de tarefa porque é o que o professor propõe. Né? É que no meu métier, vamos dizer assim, eu não faço essa distinção, tarefa e atividade. Atividade é aquilo que a gente... na verdade, a atividade tem um sentido de tarefa. O que você está fazendo, colocando diferença, no meu métier não tem essa diferença, porque eu também não uso o referencial que você usa, né? Mas acho que para elas é bom que a gente use uma linguagem, né? A minha intenção aqui era só uniformizar a linguagem para a gente não falar de coisas diferentes, né? Eu creio que elas estão mais habituadas com atividade, preparar uma atividade para os alunos, do que tarefa, nesse sentido que você está expondo aqui, entendeu? Que você tem bem essa diferenciação. São conceitos, eu entendi, são conceitos diferentes porque você está tratando de um referencial. Para elas, a gente pode chamar de atividade, de tarefa, mas o que elas vão preparar, é isso que ela precisa entender. O que elas vão preparar, para elas, pode ser chamado de tarefa ou atividade. É o que elas vão propor. Né? É o que elas vão propor.
Depois, a resposta do aluno, aí a gente pode olhar como a atividade do aluno, de acordo com o seu referencial. É só para a gente fazer essa distinção aqui, né? Para ver se a gente está falando da mesma coisa. Eu entendi o que você explicou, né? Mas aí voltando, né? Por que eu perguntei isso? Porque ao retomar o projeto, né, delas, dentro desse projeto tem várias, agora eu vou usar a sua linguagem, tem várias tarefas para o aluno, certo? Essas tarefas para o aluno que você sugeriu, mas elas não precisam partir do zero. É difícil mesmo criar a partir do zero. Mas dentro do tema, né, do projeto delas, do projeto piloto, elas podem encontrar tarefas, vamos dizer assim, né, ou atividades. Elas podem encontrar tarefas mais ou menos prontas, como você sugeriu. Eu queria saber se caberia, entendeu? Caberia elas procurarem, buscarem tarefas prontas para inserir no projeto delas. Porque se a ideia é que elas retomem o projeto, elas podem retomar o projeto tanto propondo tarefas novas, quanto reformulando as tarefas que elas já aplicaram. Não é? Uhum. O que seria mais conveniente? Ou você acha que tanto elas poderiam reformular o que elas já... Eu quero fazer 2 parênteses aqui. Primeiro, não precisa usar tarefa, não precisa tomar esse cuidado. Pode chamar de atividades. Eu não chamo, e o meu grupo também não, porque a gente tem um referencial teórico que nos fundamenta para isso, né? E assim, eu gostaria que, inclusive, o pessoal de ensino de ciências me mostrasse qual é o referencial que é utilizado para chamar tudo de atividades. É que eu não conheço, então eu gostaria também de conhecer para poder dizer por que eu uso um e não uso o outro. Então, não tem problema, pode chamar de atividade, que eu sei que realmente é o que está mais acostumado. O povo que chega no meu grupo também demora para conseguir demarcar essa diferença, e vez ou outra escorrega e fala atividade. Ai, meu Deus, não é atividade, é tarefa. Então, não tem problema, tá bom? E, segundo, para essa sua segunda questão, também, se fosse usar o referencial teórico que eu uso, que a Eliane, inclusive, ela estudou na disciplina de Seminários 2, que é o chamado de Design Research, eu iria pegar as tarefas que foram desenvolvidas, reformulá-las, ajustar, refinar, colocar coisa nova, tirar coisa que não deu certo, porque esse processo de pesquisa e formação, né, ele requer que seja feito um novo ciclo a partir dos resultados do primeiro ciclo, no sentido de refinar, e depois, se tiver um terceiro ciclo, até que eu percebo que aquilo está pronto, e aí eu colaboro com o professor, viu, meninas? Justamente dizendo, olha, gente, é tão difícil fazer tarefas, essa daqui, ó, eu demorei 3 anos, eu testei, retestei, eu ajustei, eu apliquei, eu pensei, pode usar que ela vai te dar certas características, mas, como a gente não está usando esse referencial, a decisão pode ser do grupo. Tanto o grupo pode decidir usar coisas novas, como vocês podem decidir pegar o que já foi utilizado e ajustar para tentar ver de novo como que, numa segunda vez, isso é desenvolvido. Então, assim, eu não sei dizer o que o grupo deve fazer. Eu acho que pode ser uma das 2 opções. Uhum. Gente, agora falem um pouco vocês. O que vocês estão entendendo disso tudo? O que está... Dúvidas? O que vocês estão pensando a respeito? Bom, deixa eu tentar organizar aqui minhas ideias. Me corrija se eu estiver errada, por favor.
No meu entendimento, atividades é algo mais rápido, vamos por assim dizer. Algo de imediato ou com um tempo curto para acontecer. Tarefas é algo mais elaborado, demora-se um tempo maior para você executar, elaborar e executar aquela tarefa. É isso, Alessandro? Não, não necessariamente, mas tudo Não bem. necessariamente. Não tem problema. Eu posso ter uma tarefa que eu programei com os meus estudantes, a tarefa vai ser: discutam o conceito de número. Rápido. Pronto, isso é uma Isso. tarefa. Eu posso trazer uma tarefa para eles: resolva as seguintes adições, e dou 10 contas de mais para eles resolverem. Esse é um tipo de tarefa chamada de exercício, que só serve mesmo para treinar algoritmos. Agora, eu posso trazer um problema super complexo envolvendo conhecimentos da química, da física, ele tem que modelar, ele tem que tentar testar, criar uma função. Então, uma tarefa pode ser desde um exercício muito focado, e que inclusive pode ter só como objetivo resolver, exercitar um algoritmo, que infelizmente é o que a maior parte dos professores de matemática faz, né? E é por isso que os alunos odeiam matemática. Como eu posso, num outro espectro, trabalhar com eles com problemas investigativos, com situações onde eles vão... Como eu posso chegar e falar: como tem sido o aumento da tarifa de ônibus na sua cidade nos últimos 4 anos? Ele vai ter que levantar dados, ele vai ter que coletar dados, ele vai ter que me explicar por que esse aumento, qual é o percentual de aumento. Aí vem as questões da sociologia, como isso tem impacto no orçamento das pessoas. Então, você percebeu? Ambas são tarefas. Só que uma é uma tarefa que tem uma característica mais imediata, mais fechada. Resolva as seguintes equações. Eu dou 10 equações para ele. No final do dia, no máximo que ele treinou foi o algoritmo, ou ele percebeu que fazendo todas do mesmo jeito é a mesma coisa e ele perdeu o interesse. Ou eu posso levar um problema de investigação que vai demandar dele, né? Então, por exemplo, o que a gente chama de tarefas investigativas ou tarefas exploratórias são as que mais favorecem a interdisciplinaridade. Porque eu posso trazer um problema que envolva diversas áreas do conhecimento, que ele tenha que levantar informações, que ele tenha que fazer pesquisa, que ele tenha que entrevistar as pessoas. Né? Então, não é pelo tempo de execução que a gente chama uma coisa de tarefa ou de atividade. Tarefa é o que é proposto, atividade é aquilo que eu executo quando me dão um determinado comando. Tá? Perfeito. E chamando os dois de sinônimos, tanto a atividade pode ser mais curtinha e mais... Né? Eu posso ir no laboratório de química, sei lá, não entendo muito, mas eu posso ir lá e falar: olha, a atividade hoje é juntar esses 2 componentes e ver o que acontece. Ou a atividade hoje é, a partir deste composto químico, vocês vão ter que separar eles, fazer isso, fazer... Então, uma coisa é muito rápida, a outra coisa pode depender de 3, 4 aulas, depender de muita... Então, é isso. Então, eu acho que assim, tá bem claro para mim assim, a diferença. A tarefa, a gente pode usar aqui para nós essa nomenclatura, né? Esses conceitos. A tarefa é sempre a proposta do professor e a atividade é a resposta do aluno. E a tarefa, que é a proposta do professor, pode ter vários formatos. Pode ser um exercício pontual, pode ser um problema mais amplo, um investigativo, né? Pode ser um experimento. E o formato da tarefa depende muito do objetivo do professor. O que eu quero com aquela tarefa? Eu acho que a escolha da tarefa depende do objetivo. Você pode até fazer a escolha de uma tarefa e dependendo da resposta do aluno, ele também é importante a resposta do aluno porque ele vai
dizer para você se a sua tarefa atingiu o objetivo ou não. Dependendo da forma como ele responder, dependendo da atividade do aluno, vamos dizer assim, dependendo da forma como ele responder, ele vai ser um parâmetro para eu dizer, não, eu acho que a minha tarefa não foi bem sucedida por conta disso, daquilo, e que vai depender dessa resposta do aluno. Certo? Uhum. Então, a Maísa falou, olha, eu acho que é uma ferramenta que a gente não precisa estudar todos os russos para se aprofundar na teoria da atividade. Mas é um conceito que ele delimita muito, eu acho que ele é prático para a gente. Tarefa é tudo aquilo que o professor propõe para o aluno. E a atividade é a reação do aluno àquela tarefa. E eu acho que o grande ponto aí é a gente perceber que a atividade do aluno nem sempre corresponde à expectativa que a gente pôs na tarefa. Eu acho que isso é um conceito fácil de entender e é útil para a gente. E um outro também, gente, que é muito simples, eu vi que a Eliane levantou a mão, mas só para completar, é que uma tarefa ela pode ser tanto aberta como ela pode ser fechada. Uma tarefa fechada é aquela que é muito direcionada. Na matemática é usar-me, efetue, resolva a equação, faça verdadeiro ou falso. Isso são tarefas muito fechadas. Por exemplo, é um tipo de tarefa que não me faz sentido usar em uma abordagem interdisciplinar. Eu quero o outro lado, eu quero tarefas abertas. Há tarefas que permitam diferentes respostas, diferentes caminhos de estratégia, que demande do aluno discutir com o colega, levantar informações. Eu posso não colocar todas as informações, ele tem que pesquisar. Então, assim, tarefas abertas. E aí tem mais, é um quadrante, tá? É fácil de entender, ó, aberto e fechado. Para nós, o que interessa aqui são as tarefas abertas. E aqui no outro quadrante, no outro eixo, de baixo ou de alto nível cognitivo. Então, tarefas de alto nível cognitivo, não é, ai meu Deus, mas é que são tarefas difíceis? Não necessariamente. São tarefas que exploram diferentes raciocínios, são tarefas que têm diferentes possibilidades de resposta, são tarefas que podem ser representadas de maneira diferente. Então, eu posso usar desenho, eu posso usar escrita, eu posso usar um organograma. Então, o que dá mais potencial para a aprendizagem do aluno, uma aprendizagem, aí usando uma outra teoria, aprendizagem significativa. O que é que dá? São as tarefas abertas e de alto nível cognitivo, que é justamente as tarefas do tipo investigativas e exploratórias, que é o que a gente quer usar aqui. A gente não quer ficar fazendo pergunta e resposta para eles. Eliane, desculpa, viu, de fazer você ficar o tempo todo com a mão levantada. Depois eu vou fazer uma fisioterapia, eu tendinite. Exatamente, vai ter mesmo. Olha só, nesse sentido que vocês estão falando, eu acho que me fez refletir, acho que as meninas concordam, que todas as tarefas que nós pedimos em todas as aulas, elas tiveram esse caráter investigativo ou exploratório, desde a primeira até a última. Então, sim, fizemos um projeto interdisciplinar. Nesse aspecto, nós temos 100% de certeza disso. Pode ser que as nossas aulas não tenham sido planejadas nesse sentido, mas todas as tarefas elas foram. Elas foram abertas, os alunos tiveram liberdade. Houve até que a Aline está sem conseguir falar quando ela está com problema. Mas eles fizeram pesquisa, levantaram dados com parentes e apresentaram isso em forma de gráficos e discutiram as questões. Foi muito bacana, muito mesmo. Né, Nivalda? Isso mesmo. Eu acho que da primeira à última aula foi totalmente interdisciplinar. Da forma como você expôs, Alessandro, realmente foram aulas interdisciplinares. Não tivemos
tarefas fechadas, não tivemos, não propusemos em nenhum momento a eles tarefas fechadas. Ótimo. E com esse grau, alto nível cognitivo também. Isso, de fato, aconteceu. Inclusive, depois, quando os alunos foram apresentando, né, as atividades, agora já entendi, né, as atividades que eles executaram, nós pudemos perceber isso com muita clareza. Eles nos surpreenderam por serem alunos da escola pública. Eu acho que nós subestimamos um pouco a capacidade deles e fomos realmente surpreendidas por estarmos no ensino remoto, numa atividade, né, de difícil acesso para nós, porque a tecnologia foi também um bloqueio, trouxe essas ansiedades, mas o final do projeto para nós foi alguma coisa assim, foi uma coisa muito bacana. Então, nós ficamos muito satisfeitos. Agora, assim, Desculpa. Esse referencial aí, eu acho que era bom a gente depois ler, né, com mais tempo sobre essas questões das tarefas abertas. Sim. E esse referencial é tudo em português, é bem tranquilo de ler. E é aquilo, ele é algo que tem referencial teórico, eu não sei se vocês têm essa impressão, que ele é tão complexo que parece que ele não serve para nada, de tão difícil às vezes. Agora, esses que eu estou passando para vocês são simples de entender e são operacionais, que é isso que o professor precisa, de referenciais que possa ajudar ele a lidar com a prática dele, a entender a prática dele, a aprimorar a sua própria prática, né? Então, é um referencial teórico que não é difícil de compreender e é algo que me ajuda. Mas tanto faz chamar de tarefa de aprendizagem ou de atividade. Tudo bem, desde que você perceba, por exemplo, que a tarefa é algo que cabe ao professor propor e que a atividade é algo que o aluno não vai responder sempre da mesma maneira, porque a atividade demanda de todo um arcabouço social, cognitivo, afetivo, né, que a tarefa não necessariamente... Né? Esses textos que você está falando, Alessandro, são alguns daqueles que você passou já ou não? Eu não sei, talvez não, mas eu posso mandar para vocês. Por favor. Uhum. Outro interessante é esse que eu falei, desse pesquisador britânico que ele trabalhou porque ele morreu faz pouco tempo, e ele trabalhou durante muitos anos com o desenvolvimento de tarefas, e são 2 textos bem curtinhos que foram publicados numa revista de educação matemática de Portugal, inclusive eu acabei de usar na aula de didática da matemática, e é interessante porque ele traz esses princípios. Então, se eu quero uma tarefa para desenvolver a competência crítica, a capacidade argumentativa, e aí ele dá as características. Então, no meu entendimento, acho que aquilo pode ser adaptado, não é só para a tarefa matemática, né? E é fácil, né? Olha, eu localizei essa tarefa, vamos ver se ela ajuda realmente, né? Porque se eu achar que todas as tarefas desenvolvem tudo, eu vou acabar percebendo que, então, uma única tarefa pode dar condição de resolver todos os problemas, e não é, né? Então, depois você passa para nós, por favor, Alessandro, esses textos aí, porque, inclusive, pode servir para elas, para ajudar elas a fazer essa reflexão sobre o projeto, né? Então, elas teriam como a Eliane falou, então agora eu tenho certeza de que a gente fez, a Nivaldo também falou, um trabalho interdisciplinar. Assim, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque quando o Alessandro fala, a questão fechada, ela não favorece a interdisciplinaridade. A questão aberta, que é a questão que tem múltiplas respostas, né? Que o aluno não tem uma resposta, né? Assim, a fechada tem uma resposta. Ele pode até fazer caminhos diferentes, mas ele vai chegar a uma resposta única. Na tarefa aberta, não tem uma única resposta e também não tem um único caminho para chegar numa resposta.
a uma resposta, né? Por isso que ela é aberta. Então, ela favorece a interdisciplinaridade, né? Não garante. Aí que tá. Não garante a interdisciplinaridade. Ela favorece, né? Então, para a gente saber realmente se a interdisciplinaridade aconteceu no projeto, talvez seja interessante elas usarem esses referenciais e separarem. Aí sim, vamos pegar assim, esses momentos, um episódio, uma tarefa, vamos chamar assim, do projeto que foi feito, dizer, olha, aqui eu posso dizer que eu tenho parâmetros para dizer que essa tarefa foi uma tarefa interdisciplinar, porque ela teve uma característica assim, assado, 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 porque tem um parâmetro para eu poder afirmar isso. Então, acho que para próximo encontro, nesses 15 dias, acho que vocês podem, então, selecionar 1 ou 2 episódios, 1 ou 2 tarefas do projeto, que acho que está de bom tamanho, se conseguir mais, ok. Mas pegar 1 ou 2 episódios e fazer uma análise mesmo, assim, aqui, o que caracteriza, o que eu posso dizer, né? Com que fundamento eu posso dizer que aconteceu a interdisciplinaridade? Ou a gente pode juntar agora o ensino investigativo, a contextualização, né? Olhar para todos esses aspectos e dizer, nesta tarefa, isso aconteceu, ou não aconteceu. Ou poderia ter acontecido e de que forma poderia ter acontecido. Então, fazer uma análise mais aprofundada de um determinado episódio que a gente possa depois discutir aqui. E que vocês possam apresentar para a gente, olha, vamos analisar, a gente analisou esta tarefa. De acordo com a nossa análise, que foi pautada no referencial aí, que pode ser o do Alessandro, né, os textos do Alessandro, a gente pode dizer, sim, fizemos um trabalho interdisciplinar, ou não. Ou que vocês localizem onde vocês acham, uma tarefa onde vocês acham que aconteceu isso. Até para a gente poder trabalhar em cima de um exemplo positivo, né? Fala, Alessandro. Eu só queria complementar o que a Maísa pediu, para a gente não ficar só na tarefa, a gente também contemplar a atividade do aluno. Então, trazer também o que o aluno fez. Porque, para ficar claro, e eu vou usar a Nivalda de novo, porque eu lembro do que ela falou há pouco, para ficar claro que, às vezes, a intenção do ensino é interdisciplinar. A tarefa, nossa senhora, nós 4 ficamos que nem doida, e ainda contamos com a Gabriel, que ajudou demais. Quando chegou lá, puta vida, não teve... Então, traz também a atividade, traz alguns exemplos de conversas, de resolução dos alunos, de repente um pedacinho do vídeo que vocês querem mostrar, tá bom? Porque daí vocês vão trazer a tarefa e também seria legal, e aí se não der tempo para uma próxima, também trazer exemplo onde vocês acharam que a tarefa era interdisciplinar, mas o que os alunos fizeram não parece não ter correspondido, porque daí talvez pode ser que seja assim do aluno, mas talvez também pode ser que seja da tarefa. E eu ainda vou ser mais... Vou jogar mais lenha na fogueira. Viu, Rose? Vou jogar mais lenha na fogueira. Porque pode ter o problema, ou problema aí entre aspas, tá? Do professor. Porque a tarefa pode... a Rose, ela gosta tanto dos alunos dela, coitadinho. Ela deu tantas explicações para eles que eles fizeram, foi tão bonito. Lógico que foi bonito. A Rose, na hora, deu muita informação que fez com que porque isso é uma coisa que muitas vezes a gente faz, né, Rose? Não é só você, eu também faço com meus alunos. E eles também percebem isso na gente e eles ficam, não entendi. Mas e aqui? Mas a hora que você vê, a tarefa era aberta, maravilhosa, alto nível cognitivo. Só que, então, num outro momento também, mas eu acho que vai ser importante a gente olhar as 4 em ação, para a gente também entender como que vocês estão
desenvolvendo esse ensino interdisciplinar. Até para perceber, viu, Eliane, essas angústias, né? Por que será que a Eliane ficou tão angustiada? Ah, também a Nivalda não para de falar, a gente tinha combinado 30 minutos cada um, ela entrou no meu tempo, a gente tinha combinado que ela ia explorar tal coisa, ela explorou tal coisa. Então, fazer uma análise também das ações de vocês na implementação da tarefa e na condução da aula também é outro aspecto importante, tá? E para finalizar de vez mesmo, que eu já falei muito, essas teorias, esses trabalhos que eu tenho trazido, que é de um grupo de Portugal, ele também, Maísa, tem sido usado com o grupo do pessoal de ensino de ciências. Então, o pessoal de lá do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, da didática das ciências, também tem usado as mesmas ideias de ensino exploratório, de tarefas, de atividade. Então, é algo que tem, sim, já avançado para o ensino de ciências. E agora, no último projeto que eu vi, e eu lembrei disso justamente por conta da Nivalda, eles estão trazendo o pessoal da Faculdade de Ciências Sociais para também trabalhar com essas ideias. Tá? Então, são coisas que não... Lógico, se você quiser compreender a fundo, tem que ler muito mais. Mas, nesse primeiro momento, a gente precisa só dos principais pontos para a gente ir ajudando vocês a... Porque uma coisa é você olhar, a Eliane falou, a gente vai olhar lá, dá a impressão que a gente vai falar sobre tudo e, às vezes, a gente não fala sobre nada. Quando eu coloco uma lente teórica que me seja útil, como eu acho que essa é, eu vou conseguir olhar para aquilo tudo de uma forma mais focada. Né? Posso fazer comentários mais gerais, que também são importantes, mas eu posso trazer coisas que são mais direcionadas. Então, como a Maísa falou, traga 1 ou 2 episódios em que vocês trabalharam uma tarefa, que vocês entendam que ela é interdisciplinar. Aí eu complementei, traga também alguma coisa dos alunos para a gente ver que atividade esses alunos promoveram a partir das tarefas. Depois a gente pode entrar também com olhar as ações do professor, como que o professor, né, cada um de vocês, com a sua forma de ensinar, desenvolveu esse ensino, tá bom? Ainda bem que eu só volto daqui 3 reuniões, né? Mas a gente não vai esquecer de você, não. Qualquer momento a gente pode solicitar, ó, Alessandro, Não, claro, com certeza. dá Com uma luz certeza. aqui, né? Porque, Exatamente. assim, eu também tenho esse interesse, já tinha falado até para você, Alessandro, que eu também tinha interesse de trazer esse referencial que é bastante usado na matemática para o ensino, para a educação matemática, para o ensino de ciências. Também é o meu objetivo, né? Trabalhar nessa perspectiva, né? Das tarefas de aprendizagem, porque eu sei que isso é muito praticado na educação matemática. Acho que o volume de pesquisas e de estudos deve ser infinitamente maior na educação matemática do que no ensino de ciência. Eu não conheço ninguém da área de ensino de ciência ou até de outras áreas do conhecimento que trabalham nessa perspectiva. Eu queria trazer essa perspectiva também para a gente aqui. E como você acabou de falar, eu acredito que tem algumas premissas que podem ser trabalhadas em qualquer área do conhecimento, não só na matemática. A matemática tem as especificidades da área, né? As ciências, o ensino de ciências também tem, o ensino de línguas, ensino, né, das ciências sociais também tem, mas eu acredito que tem algumas premissas que são básicas e que a gente pode sim trazer para o nosso projeto. Uhum, Né? Essa que é a minha perspectiva aqui. Então, acho que assim, para mim ficou bastante claro, né? Assim, acho que está clareando, né? Acho que as coisas estão clareando e estão... Acho que... Não sei. Eu queria saber
das professoras também, do Gabriel aí que está escondidinho aí, né, ouvindo. Para a gente finalizar, né, que a gente já está no horário, como é que vocês estão vendo isso hoje? É factível? Vocês acham que dão conta dessa tarefa? Agora estou falando tarefa de professor, né? Conta dessa tarefa desses próximos 15 dias? Quem quer falar? A Eliane disse que ficou claro. Eu acho que agora, no final, a gente conseguiu clarear um pouquinho as ideias. E tinha uma outra coisa que acho que a gente acabou conversando, que você disse, sobre a resposta do aluno, e eu acho que agora, nessa fala do Alessandro também isso ficou claro, o quanto isso é provocativo para nós como professoras. Mas o que a gente está tendo dificuldade, eu acho que as meninas concordam, é que a gente não sabe como fazer essa reflexão sozinha, sem ajuda. Exato, Couto. É isso mesmo. Fazer essa reflexão sozinha é complicado. Mas agora acho que você já tem alguns caminhos que ajudam. Sim, né? sim. Pontuou algumas questões que eu acho que vai ajudar vocês nesse trabalho. Né? Com certeza. Escolher um ou dois episódios que contempla, por exemplo, 2 tarefas distintas que a gente acha que é interdisciplinar, trazer algo, porque as escolhas que vocês vão trazer para a gente e a justificativa, por que eu acho que é, por que eu não acho que não é, por que eu acho que foi bom, por que eu acho que foi ruim, isso é uma reflexão. Você só pode fazer isso a partir da reflexão. Né? É o que o Sean chama de reflexão sobre a ação. A ação já foi feita, que foi vocês desenvolverem essas tarefas. Vocês vão olhar para aquilo, e o bom é que vocês têm vídeo, vocês têm registro dos alunos, vocês têm os próprios registros de vocês. Aí vocês trazem isso. E aí a gente dá mais um passo. Isso porque eu falei que eu não ia falar mais, né? Puta vida. Aí, depois do próximo encontro, dá mais um passo, que é o que o Sean é um pesquisador da área da educação, não sei se vocês já ouviram falar, a Maísa com certeza sim, acho que a Eliane também. Ele fala sobre a reflexão, o processo de reflexão, o professor reflexivo. Né? E o outro ponto é, depois do próximo encontro, que a Cândida e a Maísa certamente vão discutir o que vocês trouxeram, que foi a reflexão na ação, vocês vão fazer um outro processo que ele chama de reflexão sobre a reflexão na ação. Porque aí vocês vão olhar para aquilo que vocês refletiram e vão ter um novo olhar, ou uma meta-reflexão. E esse processo, ele é um processo que vai amadurecendo. É muito difícil você aprender a refletir, né? E reflexões mais consistentes, né? Porque refletir sobre alguma coisa a gente está sempre refletindo, mas uma reflexão mais direcionada, uma reflexão que traga certas características que a gente precisa e que vocês também precisam, eu acho que é um processo que a gente também aprende. Né? O professor aprende a se tornar um professor reflexivo. A gente nasce uma pessoa reflexiva, uns mais, outros menos, né? Mas a gente nasce uma pessoa com a capacidade de refletir. Agora, essa reflexão direcionada, Eliane, é muito natural que vocês... Tá, mas a gente vai refletir sobre o quê? Vocês trouxeram a reflexão de vocês, é uma reflexão legítima, mas falta alguns elementos para a gente poder avançar na proposta que a gente tem a intenção de avançar. Rose, você ia falar? Tá. Referente aos vídeos, ao que foi produzido, eu queria saber se vocês já tinham olhado, né, assistido. Porque, assim, eu gostaria de saber, com relação àquela nota, né, que nós tiramos, nós atingimos quase 7. Aí eu gostaria de saber o que nós temos que fazer para avançar mais. Aí hoje esclareceu algumas coisas com essa reflexão, né? Mas, assim, eu gostaria de saber o que
que nós vamos ter que fazer para avançar mais um pouco nesse projeto, né? Olha, sobre o vídeo, os vídeos das aulas, acho que a Eliane já publicou todos. Agora, o que poderia ser interessante, talvez assim, olha, nós vamos, na próxima reunião, discutir esse vídeo. Ou selecionar e fala para a gente. Olha, a gente vai refletir sobre esse momento aqui, sobre essa tarefa. Aí a gente assiste e a gente tem mais elementos para poder contribuir na reflexão de vocês. Porque, assim, são muitas horas. Eu vi um ou outro, eu não vi tudo. Mas se vocês disserem, olha, a gente pretende fazer a reflexão sobre esse episódio aqui. Fala pra gente antes e depois a gente assiste e aí a gente pode contribuir mais. Pode ser? Olha, eu doidinho para falar de novo. Alessandra. É porque, assim, tem dois caminhos que a gente pode seguir, Rose, e os dois são legítimos, né? E eu acho que a Eliane pode ajudar aí vocês ainda mais nisso, porque ela viu na disciplina de Seminários 2 no doutorado sobre o uso de vídeos na formação de professores, né? Então, um caminho que a gente pode seguir é o próprio professor escolhe, a partir dos vídeos que ele gravou, momentos em que ele acha importante discutir. Tem a vantagem do quê? Dos formadores olhar para a escolha de vocês, porque vocês vão escolher aquele vídeo por alguma razão. O outro caminho é o inverso, é o formador assistir e escolher um ponto do vídeo para discutir, só que daí a escolha é feita pelo formador tomando-se outros princípios. Como a nossa ideia nesse primeiro momento é a reflexão que vocês estão fazendo da ação de vocês, seria mais interessante vocês escolherem 2 trechos de 2, 3 minutos, né? Pode até avisar na próxima para todo mundo, mas especialmente para a Maísa e para a Cândida, olha, nós vamos discutir o vídeo que está na aula número 5, no momento 4 a 6, por exemplo. Porque daí vocês vão ter que dizer para nós por que vocês escolheram aquele vídeo. Tá? Numa outra vez, a gente pode fazer diferente. A gente pode, nós 4, assistirmos o vídeo, eu, a Maísa, o Sérgio e a Cândida, escolher alguns trechos e trazer para discutir com vocês, aí com uma outra proposta, né? Os 2 caminhos, eles são legítimos, né? Eu acho que nesse primeiro momento, vocês escolherem e aí depois ajudar explicar para a gente, vai até ajudar a gente a compreender melhor como vocês estão fazendo essa reflexão. Porque o que para vocês chama atenção no vídeo pode não ser necessariamente o mesmo que chama atenção para nós, né? E algumas intenções que a gente pode ter a partir do vídeo que a gente assistir pode não ser a de vocês. Então, acho que a gente pode fazer, né, Maísa, um misto, né? Uhum. Uma hora vocês escolhem, outra hora a gente escolhe. Uhum. Ok. Vou só, assim, alertar vocês de que quando eu agendei a reunião no Zoom, eu agendei 2h15. Eu acho que talvez se cair tá acabando, de fechar aqui, porque o tempo acabou mesmo, né? Mas acho que a gente está acabando também. Sim, né? Mas de repente pode acontecer de cair e aí falou, nossa, acabou? Como é assim, né? Só estou alertando. Então, se quem quiser falar agora para fechar. A Rose já falou, a Eliane falou, a Nivalda acho que também falou. Gabriel. Vai. Eu achei interessante, muitos aspectos muito favoráveis, me lembrou muito da reunião da conversa que eu tive com a Maísa há 2 semanas atrás, e é muito bom. Mas aí eu fiquei na dúvida do meu papel. Vocês acham que também seria interessante eu trazer algumas reflexões pautadas no que eu estou pesquisando no INSEE? Sim, com certeza, não é, Maísa? Eu acho, ou ele participaria da discussão delas, assim, do episódio que elas escolherem, por exemplo. Ele participaria também
da Sim. reflexão. Mas eu acho que depois seria interessante o Gabriel também trazer para o grupo essa visão dele como um observador e como uma pessoa que está em processo de formação inicial, que também está fazendo uma pesquisa de iniciação científica. Eu acho que ele pode. Talvez não pode ser, não precisa ser no próximo encontro, mas em algum momento vai ser importante o Gabriel, vai ser interessante a gente ver também, né? É, porque o Gabriel, ele tem a pesquisa dele, né? Que tá focada num tema. Ele pode fazer essa tarefa, vamos dizer assim, de participar com elas e depois ele próprio escolher, aí ele faz uma análise do ponto de vista da pesquisa dele. Sim. Porque ele está falando de um uso das tecnologias, ele está abordando essa outra questão, não é a mesma questão delas, mas ele pode participar com o olhar da pesquisa dele. Esse mesmo tipo de exercício, mas a partir do olhar, seria interessante, o olhar dos objetivos da pesquisa dele. Até porque eu lembro que a Nivalda, logo lá no início, ela colocou que um dos aspectos e que o projeto teve que ser totalmente repensado é que o projeto está sendo feito todo mediado pelas tecnologias, porque a gente não consegue se encontrar, né? Então, isso, não sei se é o foco do trabalho do Gabriel, mas o Gabriel pode também trazer, que eu acho que vai ser uma contribuição muito importante, porque a hora que essa pandemia acabar, a gente pode ter certeza que o ensino não vai deixar de usar as tecnologias. A gente vai enriquecer aquilo que a gente já fazia, né? Espero que não seja substituir, só enriquecer aquilo que a gente já fazia. Então, se o Gabriel já trouxer, vai ser um trabalho inovador. Olha, eu entrei no meio da pandemia, com o povo trabalhando, né? Foi tudo sendo arranjado, porque ninguém pensou nesse projeto para ser realizado nesse formato. E aí o Gabriel vai trazer um trabalho bem interessante, eu acho, né? Não, eu acho que tem tudo para encaixar na pesquisa dele. Ele vai ter um olhar que é o olhar da tecnologia, do uso da tecnologia, na verdade. O uso do recurso da tecnologia. É disso que trata o trabalho dele. Como é que elas usaram a tecnologia, né? Porque a tecnologia é uma coisa. Como você faz o uso dela, a forma como você usa o recurso é que vai ter, que elas vão poder até refletir sobre isso, sobre o uso do recurso. E me permita uma intromissão, que eu adoro, né? Vocês já perceberam? Eu acho que vai ficar melhor usar o plural. Não a tecnologia, mas as tecnologias. Porque Sim, tem as TICs, diferentes, né, a gente fala. Tem diferentes, né? É usar os softwares de contato virtual, é aprender a gravar vídeo, tem um monte de tecnologias que o ensino remoto está fazendo a gente aprender na raça, né? Sim, sim. Não, é isso que eu quis dizer mesmo, tá certo, tá correto. Mais alguma coisa, gente? Não Então, esquece olha, de gravar para fechar o vídeo. Então, não, depois ele automaticamente ele vai Quando você encerrar, fecha, ele inicia o processo lá né? Então eu vou disponibilizar, inclusive, né, esse vídeo para vocês lá no nosso Drive, né? Eu disponibilizo lá, depois eu ponho para vocês e aí dá para vocês reverem, né? Essa reunião e consolidar aí algumas coisas, algumas ideias, rever, tirar dúvidas. E depois a gente está aqui também, né, gente? Qualquer coisa chama, qualquer coisa pergunta, né? E é assim. Tudo bem? Então vamos encerrar, gente? Já está na hora, né? Então, gente, obrigada, viu, pela participação de todos aí. E a gente se encontra aqui, né, virtualmente daqui a 15 dias. Tá bom? Tchau, Obrigada, pessoal. gente. Bom trabalho aí para vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Gabriel. Bom revê-lo. Igualmente. Gabriel tá até mais bonito agora.